Olá, pessoal da Cognos, olá, pessoal do CPP. Esse é um vídeo conjunto CPP e Cognos. Nós vamos hoje conversar com uma nutricionista que vai mexer com tudo que você conhece, todo o seu paradigma vai ser quebrado. Você é aquele cara que estuda para concurso público, você está acostumado a comer barra de chocolate, fazer uso do café, balinha de goma? Eu acho que esse seu ponto de vista está totalmente errado. Vou falar com a Jéssica, vou falar com o Dr. Oliveira. Jéssica é nutricionista clínica, terapeuta nutricional, ela é professora de curso de pós-graduação, ela vem desenvolvendo a clínica dela com pessoas normais. O que são pessoas normais? Aquela que come a pizza, aquela que come lasanha, aquela que estuda, que fica ansiosa. Então, existe toda uma preparação específica. Jéssica, obrigado. E o doutor Oliveira, né? O nosso doutor Oliveira sempre presente aí nas nossas lives. Queria agradecer mais uma vez, doutor Oliveira, obrigado pela presença. Eu que agradeço e, poxa, um convidado especial, né? Então, acho que vamos aprender muito hoje. Acho que nós dois vamos ficar quietinhos aqui, só ela vai falar hoje. Será? Obrigada pelo convite, agradeço muito aí. E bora conversar aí um pouquinho, né? Doutora Jéssica, a gente é um canal novo aqui da Cognos no YouTube, mas um canal já consolidado há mais de 10 anos aqui no CPP. Essa transmissão é conjunta. Por que a gente está fazendo conjunta? Porque a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de saúde do organismo, a gente fala sobre psicologia, a gente fala sobre nutricionismo, a gente fala sobre enfermagem, mas também no CPP a gente fala sobre educação, por isso que essa transmissão é conjunta. Mas antes da gente entrar na parte educacional, me explica um negócio, que conversa é essa que o paciente que procura nutricionista ou nutricionista que sai com aquele planinho alimentar, não é mais essa a realidade? O que está acontecendo no mundo da nutrição hoje? Bom, vamos lá, né? A minha maneira aqui de trabalhar é um pouco diferente. Como você iniciou aqui falando que eu atendo pessoas normais, né? Não tem como a gente fugir e, assim, não somos robôs. Somos seres humanos. Então, partimos do princípio que nós temos vida social, que nós estamos na correria do nosso dia a dia, é associado a trabalho, a eventos sociais, por exemplo, né? Todos os nossos corres do dia. E será mesmo que vir na nutricionista e sair com aquele plano alimentar, sabe aquele planinho alimentar da gaveta, né? Que a gente pega lá e muda um pouquinho de quantidade aqui e ali e dou para o paciente. Será que funciona? Né? Para quem já passou aí na Nutri, funciona mesmo? Eu consigo seguir esse plano alimentar? Eu digo para os meus pacientes que eles conseguem seguir aí por uns 15, 20 dias no máximo. E depois eles não rola mais, não vai mais para frente. Por quê? Porque a vida é corrida, porque tudo mudou na nossa vida. Então, será que existem outros eixos hoje para a gente trabalhar na nutrição e que gera e que dá muito mais resultado do que plano alimentar prontinho ali? Aquilo é para você? Doutor Oliveira, o que ela fala me parece a repetição, né? Eu acho que o cérebro ele não gosta de ficar repetindo, fazendo sempre a mesma coisa, né? Parece que até a fala dela tem um viés um pouco psicológico aí da parte comportamental das pessoas. É isso mesmo? Ou tá ligado a um outro aspecto do comportamento humano? Interessante o que ela fala, porque realmente hoje, um mundo veloz, né? Onde muitos afazeres, muitas coisas ao mesmo tempo sendo feitas, muitos compromissos assumidos, e aí a gente precisa entender que hoje, então, não dá para seguir mesmo aquele rito de uma listinha pronta que você tem que cumprir. Porque muitas vezes hoje é assim, mas a doutora pode até me corrigir, mas hoje você come dentro do carro, dirigindo, você come ali, faz as suas refeições no dia a dia algumas vezes, de maneira rápida, então acho que tudo que foi falado aí está dentro daquilo que acontece hoje. Talvez isso aí também seja reflexo. A gente tem visto várias atividades sendo catalisadas, né? Hoje a gente faz uma live aí com 2 canais sendo transmitido, a gente mudou o aspecto de educação. Hoje a doutora Jéssica é professora de curso de pós-graduação, e ela estava me falando nos bastidores que o polo fica no Rio de Janeiro, dá aula em São Paulo, os alunos do Brasil inteiro. Então, os atendimentos hoje na área da saúde, talvez, doutora, essa mudança de não ter mais o planinho tenha sido em razão da pandemia e as pessoas
passaram a ter um outro comportamento? Será que isso também teve algum reflexo na nutrição? Com certeza. Está muito ligado, inclusive, com a ansiedade, com o estresse que a gente vive hoje nos dias. A pandemia, ela intensificou muito mais. E veja que quando eu falo de plano alimentar, nem sempre dá certo, porque eu ainda tenho pacientes que dá muito certo com plano alimentar. Veja que eu não estou falando de organização, que organização e planejamento é outra coisa. Eu posso ter a minha organização, eu posso ter o meu planejamento, me dar muito bem com a alimentação, atingir o meu objetivo que eu quero com a alimentação, sem plano alimentar. Então, uma coisa difere da outra. E equilíbrio também. O porquê que hoje plano alimentar não funciona para tanta gente? Funciona para algumas e para a maioria não funciona. Gera ansiedade, porque entra na mesmice. Então, se eu fui num profissional e o profissional me proibiu de diversos alimentos e me deu aquela lista e disse que a partir de agora eu só posso comer o que está naquela lista, eu deixo o meu cérebro desesperado, literalmente. Ele vai buscar, já ouviram, né, o famoso, o proibido é mais gostoso. Então, se eu proibir, é mais gostoso. E o paciente vai... Isso. É isso. Agora, a gente tem como eu já falei lá no início, a gente tem muitos policiais militares, muitos militares federais assistindo aqui pelo canal do CPP, e a gente ouve, né, que a nutricionista num quartel de polícia militar, num quartel das Forças Armadas, a alimentação dietética, faz o ovo, né, tira o arroz e feijão, carne de moço, né, tá na cozinha, é para cozinhar, é para olhar as cozinheiras, os cozinheiros, dá para olhar se tem a higiene, mas essa talvez seja uma visão totalmente deturpada da função do nutricionista, né? Então, por que eu estou falando isso? A gente pode ter, falando para os militares, né, que muitos querem estudar, né, e tirando essa visão errada do nutricionista, da nutricionista, que tem um papel totalmente diferente na saúde, o nutricionista, ele pode criar um plano alimentar, que não seja só comer ovo, né, e nem batata doce, né? O cara fica fortão, que é bem inteligente. Mas o plano para estudar ao longo do tempo, para aprendizagem, para atenção, sem a necessidade de a gente correr sempre para medicação? Com certeza, com certeza. Isso que você comentou, né, sobre os nutricionistas, são as diversas áreas, né? Dentro da nutrição, não difere da área da medicina. Então, eu tenho diversas atuações do nutricionista. Então, hoje, na nutrição clínica, voltada para a parte comportamental, a parte que eu atuo em psiquiatria nutricional e toda... Junto com a psiquiatria, nós trazemos toda essa bagagem de conhecimento, de aprendizado, de cognição, de foco, e aí a gente começa a trabalhar também com ansiedade, depressão e assim por diante. Então, hoje sim, dá para criar planos, dá para criar estratégias específicas para cada momento da vida. Então, se eu estou estudando, poxa, eu posso dar ênfase em alguns alimentos, em algumas estratégias, abandonar outras por um período, porque é aquele meu período que eu estou com maior foco nos estudos. Assim como em momentos de prova, né? Então, tudo dá para se conversar. Então, quem mantém um acompanhamento nutricional aqui, nós sabemos, a cada mês, o paciente, ele pede uma demanda diferente. O meu hoje não é o meu eu de daqui 30 dias. Talvez esse seja um grande erro até o Dr. Oliveira pode comentar. Ele tem um projeto chamado Aprendizagem Acelerada, que ele faz análise de inteligência, de memória e de atenção, e ele observa outros aspectos da cognição. Então, quando ele faz esse plano de estudo, né, da aprendizagem acelerada, ele faz algumas checagens de alimentos, né, o que está sendo consumido. Mas como a doutora falou, a aprendizagem acelerada, você precisa de acompanhamento mensal, né, doutora Oliveira? Porque ela fala sobre os alimentos para aumentar o processamento sináptico, atenção, concentração, memória. Mas também existe outro lado, né? O psicólogo, ele não tem a fórmula mágica. Quem estuda para concurso precisa ter esse acompanhamento mensal, pelo menos. Tem muitas variáveis aí também, né? Quem vai prestar um concurso, a própria ansiedade já vai lá para cima, porque é um desejo enorme, gigante de passar, de realizar um sonho, de realizar um desejo. E aí, por mais que você programe algo, você tem que ir acompanhando ali, pelo menos de 15 em 15 dias, semanalmente.
eu acredito ser muito importante, porque ela vai se perdendo nesse caminho, né? Vem o medo de não dar certo, eu não cumpri aquilo que foi determinado, eu deveria ter cumprido ontem uma parte disso, eu não consegui porque aconteceu outras coisas. A ansiedade vai indo lá para cima. Eu acho que esse acompanhamento, muitas vezes mensal ou quinzenal, ajuda demais em reestabelecendo o que ficou desorganizado, o que não ficou bem, o que conseguiu cumprir, o que não conseguiu, e tentar reformular, então, para que ele atinja o objetivo, né? Eu acredito, doutora, que muitas vezes o candidato de uma prova de Enem, numa prova de OAB, numa prova de concurso público, ele fala assim, ele deve pensar, né? Eu estou falando pela clínica, né? Eu não tenho capacidade, eu vou pagar um psicólogo que vai fazer um plano. Aí eu vou numa nutricionista falar que eu tenho que comer ovo e semente depois eu quero abordar esse assunto, semente de abóbora. Se é para falar mesmo que eu já sei, eu não vou. E onde que está esse erro, doutora, nesse pensamento? A importância aqui, além da parte comportamental, o primeiro, né, a primeira consulta, o que ela traz aqui comigo? Eu preciso também avaliar exames. Então, esse candidato, apesar de ansiedade, tem toda a parte comportamental envolvida, mas será que ele também não está com deficiência? Os hormônios dele estão ok? As vitaminas dele estão ok? Tenho que avaliar isso primeiro, porque muitas das vezes eu estou ficando mais ansioso, ou eu estou ficando mais depressivo, ou eu estou ficando mais estressado por uma simples falta de nutrientes. Simples não, né? Simples. É gigante, né? Porque hoje tudo que a gente vai trabalhar é tratar a causa. O porquê. Por que que eu estou com essa dor? Por que que eu estou com esse sentimento? E às vezes a causa está lá, numa deficiência de uma vitamina do complexo B. E aí, se ele tivesse feito a adequação, ele estaria melhor. Eu acredito que muita gente, talvez, vamos falar isso de uma sociedade fluida. Hoje tem muito Instagram, muito Facebook, e a gente percebe que o candidato... o pessoal aí com 20, 25, 30 anos de idade discutindo com especialistas que têm 30 anos de atividade, né? A gente chega ao cúmulo de um candidato de concurso público que está estudando para o Enem, estudando para o Enem, né? Que acho que é o gravoso aí, estudando para o Enem. Não concordo com o que você está me diagnosticando. Eu não acho que é assim que você tem que fazer, tipo, mas onde você sabe? Não, eu olhei no Instagram, tem uns posts. Mas assim, falando que a gente está falando de Enem, doutora, candidatos, né, que vão fazer o Enem, vão fazer a FUVEST, vão fazer universidades estaduais, federais, a gente sabe que ainda são essas universidades, né, quem vai fazer barro branco, quem vai estudar para as provas de concurso, né, Receita Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, tem que se dedicar. E o que eu tenho observado ao longo do meu tempo aí dando aula em cursos preparatórios, principalmente no CPP, é que parece que todo mundo tem que levar uma refrigerante, de preferência Coca-Cola, né, que vai esquentando ao longo do tempo, né, salgadinho, né, os Ruffles da vida, o Cheetos, o cheiroso Cheetos, né, o famoso cheiro de chulé. E a sala fica, a sala fica, incrível. E chocolate ao leite, né? Quanto mais a barra de chocolate for maior, parece que ele vai ficar mais inteligente naquele momento. Doutora, posso te corrigir? Pois não, claro, evidente. De ao leite não tem nada, né? Que de chocolate não tem nada ali, né? Então, aí eu queria saber, isso aqui é muito forte que eu estou falando, isso é um comportamento que a gente observa mesmo. O que está certo, o que está errado nesse comportamento do Enem, da OAB, do prova de concurso? Eu vou levar refrigerante, Coca-Cola, vou levar Ruffles, salgadinho, porque posso dar fome, e me falaram que comer chocolate eu fico mais inteligente. O que está de errado nisso? De certo não tem nada mesmo. Você falou correto agora, só tem de errado, né? Errado vezes 1000 aí, vamos dizer assim. Primeiro que tudo isso traz aquela falsa, né? E aí, eu preciso deixar meu cérebro acelerado, então eu vou consumir açúcar. Coca-Cola é bom. Tudo isso faz o efeito rebote. Acaba trazendo um efeito contrário
do que a gente busca. E sim, dá para trocar esses alimentos que não faz bem, de bem não tem nada, trazer algo um pouquinho melhor, um pouco mais saudável e que vai me trazer melhores resultados. Porque veja, quando eu consumo uma barra de chocolate ao leite, e aí eu vou convidar vocês, quem tiver uma barra aí, tá assistindo, tem uma barra aí do lado em casa, pega essa barra de chocolate, vira lá no rótulo, lê lá, lista de ingredientes, 2 pontos. Leia qual é o primeiro ingrediente dessa sua barra de chocolate. Muitas das vezes, garanto, o primeiro ingrediente não é o chocolate, o primeiro ingrediente é açúcar. E aí, desculpa, mas vocês estão comprando coisa que não é bem assim. Você está comprando chocolate ou você está comprando açúcar? Começa por aí. Então, assim, posso levar um chocolate para a prova? É legal? Muito legal. Só que quando eu estou falando chocolate, eu estou dizendo um alimento que tenha chocolate na composição, que tenha massa de cacau. Então, para que o primeiro ingrediente seja chocolate, esse chocolate precisa ser no mínimo 70%. Então, o chocolate ao leite não está te ajudando, não está te dando up nenhum no cérebro, não está trazendo nenhuma propriedade legal que o cacau teria, porque o cacau é um super mega alimento. Mas a gente tem que saber escolher qual é o certo, qual é o legal. E o refrigerante, então, entraria no que a área de nutrição do mundo fala, né? Do açúcar refinado, que ele não traz benefício ao organismo. É isso mesmo? Porque tem eu vou falar de fake news, mas eu quero estar errado nesse momento, né? Eu quero que seja verdade, mas me parece que tem uma história, não história, é história, né? Parece que Harry Potter falou sobre isso, não sei se é verdade, né? Que quanto o cérebro trabalha nos processos sinápticos, eu preciso de energia. E alguém falou que C6H12O6, né, é a sua quebra da energia, né, que é a fórmula da glicose. Quando você quebra o açúcar refinado, é mandada energia, e essa energia é consumida pela sinapse. Mas o açúcar é ruim. O que está errado nessa construção, doutora? O tipo de açúcar. Porque açúcar é ruim, tá uma conversa muito vaga. Porque se eu consumir agora uma fruta, se eu comer um pedaço de manga, eu estou mandando um super açúcar para o meu cérebro, porque é açúcar também, é frutose também. E o cérebro vai usar e ele vai amar esse tipo de açúcar. Mas qual é o açúcar que eu estou dando para o meu cérebro? Aí está o grande erro. Porque quando a gente fala açúcar, imediatamente a pessoa pensa em bolacha recheada, chocolate, doce, bala de goma, refrigerante e assim por diante. Esse é o pior açúcar, porque açúcar não é vilão. Carboidrato é convertido em açúcar. Carboidrato, quando eu como, ele virou glicose. Tudo vira glicose. O nosso cérebro só funciona à base de glicose. Eu só tenho todas as atividades do cérebro se eu der glicose para ele. Mas esses alimentos serão convertidos em glicose. Eu preciso mesmo comer tomar um refrigerante? O grande problema... O que a senhora dá de... É claro, não a fala é genérica, não tem destinatário certo, aqui a gente tá... Mas o que o candidato do Enem, o que o candidato que vai fazer da Polícia Federal tem que levar? É só água, então? Ele pode levar o chocolate, não pode? Ele vai levar agora... Parece que tem que levar manga, a senhora falou, leva manga. Maçã, pô. Meu Deus, não vai falar que eu levava maçã, pô. Vai levar manga, vai começar a descascar lá, né? Com a Isso, começar a pintar tudo aqui, ó. Então, mas assim, o que o candidato... Já sei, não pode levar Coca-Cola, não pode levar chocolate ao leite, e não pode levar fandangos, né, chips. O que eu levo? O que o candidato leva? O que a senhora aconselharia? Gostei. Bom, a gente pode levar chocolate, como eu já ensinei, ler o rótulo, então um bom chocolate. Se for chocolate de verdade, pode levar. E vai ser bem bacana. Bom, substituindo o refrigerante, se eu não vou levar refrigerante, o que eu poderia levar? Além da água, né? Água essencial, essencial. Vai ajudar demais no momento da prova. Agora, eu posso levar uma aguinha turbinada. Por que não? Por exemplo,
Que tal a gente pegar rodelas de limão ou rodelinha de laranja e colocar na garrafinha de água transparente para levar para a hora da prova? Eu só falei de fruta, tá? Mas eu posso adicionar muito mais nessa água, muito mais. Outra coisa, levar fruta. Claro que com muita atenção em qual fruta levar. Quer uma fruta bacana para levar, por exemplo? Pega um potinho e já coloca uva. Sabe aquela uvinha sem semente? Que é super doce, riquíssima em açúcar bom da fruta? Já tira, né, tira as bolinhas, né? Deixa todas soltas, elas são sem sementes. Excelente para você ir lá na hora da prova comendo aí um pouquinho de fruta e dando esse up para o seu cérebro, dando açúcar, mas que não seja do alimento industrializado, ultraprocessado. Eu tô até deixando o telefone da doutora Jéssica aqui, falando para os candidatos aí, o pessoal que está assistindo o CPP. Pessoal Corre lá no mercado comprar uva sem semente. Tá aqui embaixo, tem o telefone da Nutri, é só falar com a doutora Jéssica, ela vai turbinar sua água, é uma tal de água santa, ela, você vai passar água santa aí, então você... É com a bênção da Nutri, entendeu? É, com a bênção da Nutri, você vai acertar 80%, 90% da prova do Enem da OAB, dos demais concursos, mas claro que a brincadeira ela tem um fundo de verdade. Doutora, e o café? Como é que fica nessa história? Me falaram que uma tal de água de gengibre, aí o pessoal está consumindo bastante, né? Quais são esses efeitos positivos aí para quem vai fazer prova de concurso? E quando eu devo tomar água de gengibre, o café, de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, tem essa periodicidade? Café é muito bacana, tá? É uma boa opção, desde que sem açúcar. Café não se adoça, assim como chá também não se adoça. Se, por exemplo, quer levar um chá verde, um chá preto, bacana, um chá branco também, todos esses chás, eles trazem propriedades que são estimulantes para a gente. Então, são boas opções. Água com gengibre também é bacana. Olha eu turbinando a água do povo aí, hein? Então, tanto o gengibre ralado, quanto gengibre em pó, que muitos dos meus pacientes acham mais fácil comprar aí, enfim, apesar de eu não ver dificuldade nenhuma em comprar o próprio gengibre, deixa congelado, você não vai ter gengibre eternamente, e você só rala ele no momento de pôr na água. Mas dá para comprar o em pó também, para 1 litro aí de água, 1 colher sobremesa do gengibre em pó, você vai ter uma super água que vai te dar um up gigante, vai te auxiliar no momento da prova e não tá consumindo refrigerante. Pô, isso é bem legal, né, doutor Oliveira? Parece que nós temos algumas soluções aí para alguns paradigmas, né, que é colocado aí em relação ao café. O pessoal fala que o café é bom, mas tomar de 5 em 5 minutos, isso talvez traria um problema maior. O gengibre tem alguma contraindicação? E como que eu levo 2 litros de gengibre no dia da prova, vou tomando lá e eu vou passar na prova? Uma pergunta também. E o xilitol, que tanto falam que é o melhor açúcar que tem, bom pra caramba para adoçar, funciona? Eu posso adoçar meu café com xilitol? É menos ruim? O xilitol é um bom adoçante, é um adoçante natural. Mas assim, eu não estimulo e eu não... Desde que, a não ser que seja que o paciente não consiga de maneira alguma deixar de adoçar esse café, que na maioria das vezes eu consigo, tá? Deixar esse paciente com café sem açúcar. Mas caso não dê, a gente consegue trazer aí um adoçante natural. O eritritol é bem bacana. Eu até prefiro o eritritol do que o xilitol. Porque tem gente que tem muita distensão abdominal, então fica com a barriga um pouco inchada, dá um pouco de gás quando toma com xilitol. E o eritritol não traria isso. Mas cá entre nós, é muito possível, viu? A gente desmamar, literalmente, sair um pouco dessa vibe de tudo que é açúcar, né? Porque aonde você olha tem açúcar pipocando para todos os lados. Dá pra gente dar uma equilibrada nisso, sim. O açúcar, eu como açúcar da fruta, por que não? Eu quero fazer algumas perguntas com resposta de no máximo 1 minuto. Espinafre é bom e por quê? Pensando nos estudos. Ótimo, maravilhoso. Muito ferro e auxilia na circulação sanguínea, inclusive oxigenação cerebral. Então, é ótimo consumir antes de prova. Sei lá, um dia antes. Começa aí uma semana antes, já insere espinafre. Aí eu vou além, tá? Além do espinafre, acrescenta brócolis.
Isso sempre, né? O Sempre, doutor todo Oliveira dia. tem filhos pequenos, né? Podem começar com seus filhos pequenos, né? O mais velho, de 8 anos, ele só come, ele adora brócolis, espinafre, a rúcula, agrião. E dificilmente ele vai comer um doce ou dificilmente ele vai comer bolo, ele não gosta. Ele é das frutas e dos legumes É hábito. e das verduras. É. Pergunta de 1 minuto, doutora. Semente de abóbora ou semente de girassol? E por quê? Ambas, ambas. Excelentes fontes de vitaminas, complexo B e ômega 3, gente. Que é o teu melhor amigo para estudo, ômega 3. Substitui o famoso salmão do Alasca? Mas é claro, quem disse que no salmão tem ômega 3 assim? Tá no Instagram, tá no Instagram, tá no Instagram. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Olha, eu sinto lhe dizer que o nosso salmão, o nosso atual salmão, O chileno, né? tem menos é ômega 3. Meu Deus. E aí, olha, eu vou um pouquinho além. A coitadinha da sardinha, que é barato, ninguém quer olhar para a sardinha. O povo ri da sardinha. Ela que tem um montão de ômega 3 aí pra gente. Mas é chique comer salmão, né? É muito chique É falar que a muito gente chique. ama uma comida japonesa. Pode comer lá uma sardinha bem fritinha, ó, show de bola. Doutor, eu vou fazer uma pergunta de 1 minuto também. O doutor Oliveira ele faz um processo na Cognos chamado de aprendizagem acelerada, que um candidato para a prova de polícia, com outros concursos públicos, OAB, Enem, ele sai com um projeto para estudar pelo menos 3 meses. Eu, com um projeto desse, procuro a doutora Jéssica, inclusive vou deixar o telefone dela para ela responder após minha pergunta. Procura a doutora Jéssica. Doutora Jéssica, eu estou com um plano de estudo de aprendizagem acelerada, foi mensurada aqui minha memória, atenção, então eu preciso fazer isso aqui do ponto de vista psicológico. Como é que a senhora pode organizar? Quais seriam os alimentos? Claro, né? O atendimento é individual, cada pessoa, a senhora já falou, mas quais são os alimentos que eu passo a consumir em 3 meses que eu não estou consumindo? Que a senhora fala, tem que consumir isso, e no período pré-prova, uma semana antes, eu tenho que colocar esses alimentos. Há como trazer pelo menos um norte, um caminho para quem está nos assistindo? Dá sim. Claro, como você disse, é muito individualizado isso. Talvez o que eu esteja falando aqui para todo mundo, para alguns não funcione ou não se sente bem com algum alimento em específico. Mas o que eu traria em 3 meses para esses pacientes, né, que me procuram? Nós vamos adequar a alimentação, inserir gorduras boas nessa alimentação. Então, eu já começaria aí com oleaginosas, as castanhas. Não sei se vocês já ouviram falar que os alimentos, alguns deles têm o formato do órgão do nosso corpo que ele funciona melhor. Não sei se vou exemplificar aqui para facilitar. As nozes. Vamos lá, pensa numa noz. Qual é o formato dela? Qual é o órgão que a... Do cérebro. Parece do cérebro. Ela é a cara. A senhora está falando e está aparecendo aqui na imagem, né? Que legal, né? Olha só que interação. Tá aí. Então, assim, a noz é o melhor amigo, o melhor alimento amigo do nosso cérebro. Então, hoje, o que eu traria em 3 meses, e é um tempo perfeito, porque em 3 meses a gente consegue adequar muita coisa. Eu consigo modular diversas coisas no nosso organismo. Então, eu traria oleaginosas, que são as gorduras boas. Eu trocaria todas as fontes de gordura saturada por gorduras poliinsaturadas. Exemplo, um azeite, tá? Eu traria mais vegetais verdes escuros. Traria nesse plano alimentar frutas vermelhas, que é excelente é antioxidante, atua na inflamação. E veja que quando eu falo de melhorar inflamação, anti-inflamatório, eu já estou falando aqui, ó, no meu processo de aprendizagem. Porque se eu estou diminuindo a inflamação, eu estou melhorando as minhas sinapses. Então, eu trocaria muito, traria bons carboidratos nesse plano alimentar, isso para 3 meses, né? Realmente, assim, uma reeducação. São hábitos para a vida. Claro que com algumas particularidades. E aí, nesse preparo, nesse pré-prova, aí sim nós conseguiríamos entrar com alimentos mais específicos.
E vou um pouquinho além. Além de alimentos, nós faríamos essa avaliação inicial. Se está tendo deficiência, por que não suplementar? Eu sempre faço essa pergunta para paciente que pergunta assim: ah, eu tenho que suplementar? Aí eu faço essa pergunta: você garante para mim que você está consumindo tudo que teu corpo precisa com a tua alimentação? Se você responder para mim que você garante que está consumindo todos os nutrientes que o seu cérebro precisa para você ter um bom aprendizado, beleza, não precisa de suplementação. Mas na maioria das vezes precisa. E querendo ou não, é um período muito específico da nossa vida. E quem começa a estudar para um concurso, qual é o objetivo dele? Passar. Ele não vai se empenhar 100% para passar, ele não vai deixar muitas das vezes de ir em um evento social, ele vai parar às vezes de sair, vai parar de ficar lá no Instagram, no TikTok, por exemplo, porque ele precisa focar nos estudos. E por que ele não pode mudar a alimentação dele para facilitar esse processo dele? O que a gente vê é que existe... a gente acompanha as redes, a gente está no submundo dos concursos públicos, né, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, a gente acompanha o movimento de quem quer prestar esses concursos, quer fazer Enem, e me parece que existe uma corrida para a área medicamentosa, dos medicamentos, né, dos psicofármacos. Mas a senhora vem e fala assim, não, a vida pode ser mais saudável, você não precisa ser dependente, você pode mudar o comportamento orgânico, né? Então, muitas vezes é mais saudável, a saúde é para a vida. Às vezes as pessoas querem entrar numa Ritalina, numa LA, num Concerta aí, porque em um mês vai ficar com a neurosinapse superativa, mas não vai entrar nada, né? Não vai fixar nada, você só vai ter insônia, perturbação, momento da ansiedade, e aí é mais difícil tratar. Do que a senhora falou, da água turbinada, as sementes, que é melhor do que o próprio salmão. A senhora falou da noz, que tem o formato do cérebro. Quais são os piores alimentos para quem está estudando para concurso público, para o Enem, que não deve comer? É a pizza, por acaso? O churrasco? São os ultraprocessados. E esses são os piores. Quando eu falo de ultraprocessado, é o nível mais gritante aí, né? Vamos dizer assim, que a indústria tem para fazer um alimento. Exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Quando você pega um alimento na sua mão, um pacotinho, você consegue dizer para mim qual é a origem daquele alimento? Vou usar um exemplo. Eu compro um salgadinho de banana desidratada. Sabe aquelas bananinhas com sal? Poxa, aquilo ali não é ultraprocessado. Por quê? Veio da banana, certo? A gente entende a origem. Eu consigo captar a origem desse alimento. Agora, pergunta. Bala de goma, qual é a origem? Então, quando eu faço essas perguntas para os pacientes, aí eles vão entender o que é um ultraprocessado. Então, é um alimento para o nosso corpo, desculpa o termo que eu vou usar, mas é um alimento horrível, péssimo. A gente não pode usar o termo lixo, não se usa isso na nutrição, não é lixo, a gente come alimento. Mas na categoria qualidade alimentar, são os piores alimentos que você pode dar. E isso é o que vai prejudicar todo o processo de aprendizagem. E veja que é um duelo, é uma briga, porque aquela pessoa que está estudando para concurso, normalmente ela tende a ficar mais ansiosa, estressada, mais nervoso, acomete a pessoa. E aí o que ela busca? O que o cérebro dela busca para ela comer? Engraçado, né? Nenhum paciente sente vontade de comer alface. Todo paciente vai sentir vontade de comer chocolate, doce, pizza, hambúrguer e assim por diante. E esses, desculpa, mas eu tenho que falar a verdade, são os piores. É o que está prejudicando. Dentro da categoria de ultraprocessado, a pior informação que você pode ler num rótulo nutricional é a gordura trans. Essa é a pior. Essa acaba com o nosso cérebro. E ela está presente aonde? Na margarina, nos Cheetos, nos salgadinhos e assim por diante. Mas é que esse tipo de alimento ativa o nosso sistema dopaminérgico, que é um sistema de recompensa imediato, né? Então, me parece que hoje, né, até o doutor Oliveira pode esclarecer, hoje a gente quer uma recompensa imediata, a gente não quer uma recompensa futura, não é isso, doutor Oliveira? Então, é isso. Hoje as pessoas estão buscando rapidez.
você falar que ele vai ter que consumir esse tipo de produto para melhorar algum aspecto, a resposta vai ser sempre a mesma, que eu mais ouço. Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não gosto, eu não vou experimentar. É sempre assim. Então, o ser humano hoje, ele vive dessa maneira, né? Ele quer tudo muito veloz, ele quer atingir o seu objetivo, ele quer ter conquistas, ele quer conquistar alguma coisa, mas ele não faz esforço nenhum para mudar o comportamento e melhorar aspecto de saúde, aspecto físico e muitos outros aspectos, né? Os emocionais, a ansiedade. E aquilo que a doutora falou por várias vezes, mudando o comportamento, mudando a alimentação, comendo algo mais saudável, procurando entender por que isso é importante, você vai ficar menos ansioso, vai ter um processo a sua inteligência vai melhorar muito, a sua força física vai melhorar bastante, seus aspectos emocionais vão estar equilibrados, e se a gente reparar aí, é só mudança de comportamento, né? Mas as pessoas não querem mudar, é duro o que aceita a mudança, né? A pessoa chega aqui no consultório, ela quer, olha, doutor, eu preciso emagrecer, eu quero ter melhor memória, eu estou sofrendo, eu esqueço de tudo. Nossa, essa é uma procura? Eu quero ter uma melhor memória? Essa é uma procura? Muito. Olha, o que eu mais estou recebendo aqui em consultório o paciente sentou na minha frente, eu estou muito esquecido, doutora. Eu esqueço tudo em todos os lugares, eu vou fazer alguma coisa, chego no lugar, já não consigo mais lembrar o que eu estou fazendo. Por que será que nós estamos com esse problema? Não sei se vocês já ouviram falar por aí que hoje existe a diabetes tipo 3. Já ouviram falar? Já ouvi falar, mas pode lembrar o nosso público, claro. Diabetes tipo 3 hoje, ela é o famoso Alzheimer. Ela vem trazer o Alzheimer. Por quê? Porque o excesso de açúcar gera resistência à insulina. Resistência à insulina gigante queima neurônio. E aí as pessoas, cada vez mais cedo, estão tendo problemas mentais, doenças mentais. E uma delas, a mais principal aí, é o Alzheimer. Então, hoje, uma queixa gigante aqui no consultório é problema de memória, problema de aprendizado, déficit de atenção. Não consigo estudar, doutora, não consigo. E aí, o que eu ouço? A queixa, mas aquele paciente que também não está disposto a mudar. Ele não quer deixar de comer aquilo. Atrás da queixa tem uma demanda técnica, né, que envolve os profissionais, né, que são especializados, e muitas vezes as pessoas acabam não quer é aquele negócio, eu quero a pílula azul. Onde que tá a pílula azul que eu vou pôr você inteligente, você fodar? Agora sim, claro que eu entendo dessa vida corrida. Como eu falei, como a gente falou lá no início da nossa conversa, né? Nós estamos tratando seres humanos, não robôs. Eu também vivo numa vida corrida. Eu não sou diferente de ninguém. Eu também, às vezes, não dá tempo de eu almoçar, eu corro, pego uma coisa ali, outra aqui. É normal, é o nosso dia a dia. Mas também dentro da categoria de produtos industrializados, veja, quando eu falo industrializado, é literalmente abrir qualquer embalagem. Tudo que é embalagem é industrializado. Mas eu tenho melhores opções também dentro do industrializado. E é isso, então, eu preciso ponderar o que eu consumo, o que eu posso excluir, o que eu posso mudar. Por exemplo, vamos lá, vou usar um salgadinho aí, né, que a gente fala. Será que eu preciso comprar um Ruffles, por exemplo, um Cheetos? Será que eu não poderia comprar um outro tipo de salgadinho que hoje tem? Tem chips de batata doce, tem chips de abobrinha, hoje já no saquinho, já tem embalado. Será que eu não posso fazer essa troca? É muito bom. E é muito gostoso. Muito bom. Mas ela falou, não tenho tempo não de ralar a batata doce e pôr para assar. Mas você não pode comprar pelo menos um industrializado que seja melhor? Então, isso eu trato muito aqui. Ah, doutora, eu não tenho tempo, mas eu preciso comer proteína. Vamos trazer uma barrinha, então? Mas não estou falando qualquer barrinha lá do mercado. Aqui eu dou opção. Eu dou marca, eu dou listinha de várias marcas, aonde comprar. Vamos trazer essa daqui? Que hoje a gente tem industrializados do bem. Eu tenho. Mas a pessoa precisa querer mudar. Ou ela vai cozinhar, ou ela vai fazer tudo natural, ou ela vai ter que demandar um pouquinho de tempo e ir lá buscar o melhor industrializado para o dia corrido dela. Sensacional. Sensacional. O telefone está aqui embaixo. Vou pedir para o pessoal entrar em contato aí, consultar diretamente da doutora Jéssica aí,
para mudança de comportamento, para quem está estudando, quem já está tendo esquecimento de memória, quem quer aquela água turbinada, me parece que ela não falou de todas as frutinhas, falou com aquela nessa água aí, que parece que é melhor que café, mas... bem, tem que falar com a doutora Jéssica. Doutora Jéssica, é sensacional essa entrevista, eu queria agradecer a presença da senhora. É muito interessante que a senhora fala, quebra, né? A fala quebra alguns paradigmas, mas a gente tem um grande concorrente que é o Google, que vai dar o Instagram, que vai dar do YouTube, mas fica esse alerta, né? Uma coisa é a gente consultar, e o doutor Oliveira sabe, eu consulto o YouTube, eu consulto o Insta, o TikTok, o Facebook, ele vai me dar a resposta mais rápida, mas aí essa resposta, a gente não está olhando o indivíduo, né? Igual a senhora faz, olhar a pessoa, fazer um exame, fazer um teste laboratorial, exame de sangue, ver os nutrientes. É a mesma coisa que o doutor Oliveira faz. Quando ele faz uma avaliação psicológica, ele aplica os testes oficiais e tem toda uma mensuração. Então, a gente tem um grande concorrente, mas cada um sabe do seu caminho. São 215 milhões de pessoas no Brasil, poucos passarão pelo Enem. É até ruim falar isso, mas dentro do universo não são todos que vão passar, né? E aí a gente precisa dessa preparação, porque os concursos hoje, as provas do Enem, as provas aí da área militar, da área policial, tem sido... A gente pega o exame da Polícia Militar, aqui em São Paulo, são 100 mil concorrentes para 2 mil vagas. Pega o exame do CFO, são 12, 15 mil concorrentes para 200 vagas. Pega o Sexta PM, né? 10 mil concorrentes para 70 vagas. Então, pega a medicina. Que a gente está falando, né, de uma época, de um período em que a nossa saúde mental, muitas das vezes, está bem desequilibrada, né? E eu estou dizendo também da quantidade de pessoas que estão disputando uma mesma vaga. Então, quer dizer, eu preciso desse meu cérebro, eu preciso do meu corpo funcionando bem para mim mesmo, né? E assim, hoje o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, acho que quase que encerrando aí nosso bate-papo, me parece que você escreveu um livro, é isso? Eu escrevi um livro, foi meu primeiro livro. Qual que é o livro? O nome dele é Alimentos do Coração. E nós falamos sobre a nutrição além do prato, que é o que nós estávamos conversando aí no nosso início aí de conversa, né? Que plano alimentar, dieta, mas a nutrição vai muito além disso. Hoje a nutrição, a gente consegue modular o intestino, eu consigo melhorar a memória, eu consigo melhorar a performance, eu consigo ajudar um paciente que tem déficit de atenção, tudo com alimentação. Então hoje ela vai muito além de um plano alimentar. E no livro é falado exatamente sobre isso. Mas veja, o alimento do coração é trazer tudo que o alimento envolve a nossa vida, né? Porque quando eu falo de alimento para qualquer pessoa, veja que ele faz parte do meu dia a dia o tempo todo. Eu acordo. Esse livro pode ser encontrado nas melhores livrarias da internet? Tá na Livraria Cultura. Tá aparecendo aqui na tela já. Mas fale sobre esse livro que está aparecendo na tela. Tá na Livraria Cultura e está aqui, está à venda na própria editora, que é a Editora Boff, e está à venda comigo diretamente também. Entrando em contato. Deixa o telefone aí, ó. Pode ligar nesse número aí para comprar esse livro? Pode sim. Manda aí, quando a gente conversa. Se for de longe, a gente manda via Sedex aí. Ou se é de pertinho, vem aqui no consultório, pega o livro, já toma uma água turbinada. Eita! Eu vou Puxa verde. Puxa verde, isso aí. Aí eu já deixo adiantado que no consultório da Nutri não tem como adoçar nem o café, nem o chá. Já vai torcer um pouquinho na isca. Doutor Oliveira, no atendimento de aprendizagem acelerada, já pede para passar no consultório da doutora lá, tomar água turbinada lá e já sai. É verdade. Mas eu queria agradecer a presença da senhora, a presença do senhor, doutor Oliveira. Obrigado. Mais uma entrevista daquelas que a gente guarda aqui com um grande aprendizado, que existem diversas outras áreas importantes dentro da nutrição. Exatamente. Então, vale a pena investir, né? Porque, como a gente estava falando, eu preciso do meu corpo bem para esse momento que é tão importante. Por que eu não estou cuidando dele? O que eu estou dando de nutriente? O que eu estou dando de combustível para o meu corpo funcionar?
Só faz essa reflexão. O que você dá de combustível para o teu corpo durante todo o dia? E você pede muito para ele, porque a gente força muito ele. Precisa correr, precisa trabalhar, precisa estudar, precisa isso, precisa aquilo. E o que eu tô dando para ele? Boa. Doutor Oliveira, obrigado pela presença mais uma vez. Sempre Eu que pertinente agradeço. sua vinda aqui. É isso aí. Valeu, obrigado. É Muito isso, galera. obrigado. Obrigado, valeu, até a Obrigada, viu, próxima. gente? Obrigada mesmo.